a cela 1 do livro No Seu Pescoço, da Chimamanda Adichie, onde a narradora, né, ela não conta a própria história, ela conta a história do irmão dela durante a sua juventude lá na Nigéria. E aqui também tem um enxerto. Talvez fosse simplesmente o fato de eu conhecer meu irmão tão bem. Mais tarde, quando meus pais voltaram e os vizinhos vieram todos para dizer "nido", estalar os dedos e dar de ombros, fiquei sozinha no meu quarto e entendi o que era aquele enjoo na boca do estômago. A Mábia tinha feito aquilo, eu sabia. Pode encerrar a apresentação? Pode sim, por favor. Pode. Bom, assim como acabei de destrinchar, né? Após essa explicação mais didática do conteúdo, que não é nada pesado também, né? A gente vai iniciar uma leitura compartilhada de um conto base, que o de hoje, o título dele é O Sexto, é do Mia Couto, um dos autores favoritos aí, que muita gente disse, né? Esse conto ele está no livro O Fio das Miçangas dele, que é uma antologia de contos também, tá? Aí, por curiosidade, caso quem não conheça ainda o Mia Couto, ele é moçambicano, ele é biólogo e é escritor, tá, gente? Eu vou iniciar a leitura e logo após eu passo para a Thelma, para ela finalizar. O sexto. Pela milésima vez, me preparo para ir visitar meu marido ao hospital. Passo uma água pela cara, penteio-me com os dedos, endireito o eterno vestido. Há muito que não me detenho no espelho. Sei que, se me olhar, não reconhecerei os olhos que me olham. Tanta vez já fui em visita hospitalar que eu mesma adoeci. Não foi doença cardíaca. Que coração, esse já não tenho. Nem mal de cabeça, porque há muito que embaciei o juízo. Vivo num rio sem fundo, meus pés de noite se levantam da cama e vagueiam para fora do meu corpo. Como se, afinal, o meu marido continuasse dormindo a meu lado e eu, como sempre fiz, me retirasse para outro quarto no meio da noite. Tínhamos não camas separadas, mas sonos apartados. Hoje será como todos os dias. Lhe falarei junto ao leito, mas ele não me escutará. Não será essa a diferença. Ele nunca me escutou. Diferença está na marmita que adormecerá, sem préstimo, na sua cabeceira. Antes, ele devorava os meus preparados. A comida era onde eu não me via recusada. Olho em redor. Não mais a mesa posta o aguarda, pontual e perfumosa. Antes, não tinha hora. Agora, perdi o tempo. Qualquer momento é de meu debicar, encostada a um canto, sem toalha nem talheres. Onde eu vivo não é na sombra, é por detrás do sol, onde toda luz há muito se pôs. Só tem um caminho, a rua do hospital. Vivo só por um tempo, a visita. Minha única ocupação é o cotidiano cesto, onde embalo os presentes para o meu adoecido esposo. A meu homem deram transfusão de sangue. Para mim, o que eu queria era transfusão de vida. O riso me entrando na veia até me engolir. Cobra de sangue me conduzindo à loucura. Desde o mês passado que evito falar. Prefiro o silêncio, que condiz melhor com a minha alma. Mas o não haver conversa nos deu outro laço entre nós. O silêncio abriu um correio entre mim e o moribundo. Agora, pelo menos, já não sou mais corrigida. Já não recebo enxovalho, ordem de calar, de abafar o riso. Já me ocorreu trocar fala por escrita. No lugar desse monólogo, eu lhe escreveria cartas. Assim, eu descontaria no sofrer. Nas cartas, o meu homem ganharia distância. Mais que distância, ausência. No papel, eu me permitiria dizer tudo o que nunca ousei. E renovo promessa. Sim, eu lhe escreveria uma carta, feita só de desabotoada gargalhada, decote descaído, feita de tudo o que ele nunca me autorizou. E nessa carta ganharia coragem e proclamaria: Você, marido, enquanto vivo me impediu de viver,
não me vai fazer gastar mais vida, fazendo demorar infinita a despedida. Thelma, por favor, você pode continuar. Posso sim. Deixa eu só abaixar aqui. Cíntia, você tem como projetar mais para cima? Que eu não estou conseguindo mexer aqui o cursor. Obrigado. Não estou conseguindo visualizar. Espera aí. Você parou aonde, Ed? Eu parei na fazendo demorar infinita a despedida. É que eu não consigo Aí visualizar, eu não consigo baixar. o próximo parágrafo é regresso a mim. Ajeito no fatídico cesto. Tá aqui mais para baixo. Ai, peraí, acho que agora eu consigo. Saiu. Regresso a mim. Ajeito no fatídico cesto o painel do dia. Nesse fazer de conta que ele irá receber. De riso aberto, apetite devorador. Estou de saída para minha rotina de visitadora. Quando de passagem pelo corredor, reparo. É aí que eu não estou conseguindo descer. O pano que cobriu o espelho havia tombado. Sem querer, noto o meu reflexo. Recuo 2 passos e me contemplo como nunca antes o fizera. E descubro a curva do corpo. O meu busto ainda hasteado. Toco o rosto, beijo os dedos. Fosse eu outra, antiga e súbita amante de mim. O cesto cai-me da mão como se tivesse ganhando alma. Uma força me aproxima do armário. Dele, retiro o vestido preto que faz 25 anos meu marido me ofereceu. Vou ao espelho e me cubro, requebrando-me em imóvel dança. As palavras desprendem-se de mim, claras e nítidas. Só peço um oxalá, que eu fique viúvo o quanto antes. O pedido me surpreende, como se fosse outra que falasse. Poderia eu proferir tão terrível desejo? E de novo, a minha voz se afina, certeira. Estou ansiosa que você morra, marido, para estrear esse vestido preto. O espelho devolve a minha antiquíssima vaidade de mulher, essa que nasceu antes de mim e que eu nunca pude dar brilho. Nunca antes eu tinha sido bela. No instante confirmo. O luto me vai bem com meus olhos escuros. Agora reparo, afinal, nem envelheci. Envelhecer é ser tomado pelo tempo, um modo de ser dono do corpo. E eu nunca amei o suficiente, como a pedra, que não tem espera nem é esperada. Fiquei sem idade. Experimento em vertigem, pose e lágrima. No funeral, o choro será assim: queixo erguido para demorar a lágrima, nariz empinado para não fungar. Dessa feita, marido, não será você, mas serei eu o centro. A sua vida me apagou, a sua morte me fará nascer. Oxalá você morra sim, e quanto antes. Deponho o vestido da mesa da sala, bato porta e saio rumo ao hospital. Ainda hesito perante um cesto. Nunca antes eu ouvira assim, desvalido. Vitória é eu dar costas a esse inutensílio. Pela primeira vez, há céu sobre a minha casa. Na berma do passeio, sinto o aroma dos frangipanes. Só agora reparo que nunca cheirei meu homem. Nem sequer meu nariz não amou nunca. Hoje descubro a rua, feminina. A rua, pela primeira vez, minha irmã. Na entrada da enfermaria, milesimamente, mesmo enfermeiro me aguarda. Uma sombra lhe espessa o rosto. Seu marido morreu. Foi esta noite. Eu estava tão preparada, aquilo já tanto acontecera que nem procurei amparo. Depois de tanta espera, eu já queria que sucedesse. Mas ainda depois de descobrir no espelho essa luz,
que toda a vida se sepultar em mim. Saio do hospital à espera de ser tomada por essa nova mulher, que em mim se anunciava. Ao contrário de um alívio, porém, me acontece o desabar do relâmpago, sem chão onde tombar. Em lugar de queixo altivo, do passo estudado, eu me desalinho em pranto. Regresso a casa. Passo desgrenhado em solitário cortejo pela rua fúnebre. Sobre a minha casa, de novo, se tinha o posto céu, mais vivo que eu. Acho que terminou, né? Na sala, corrijo o espelho, tapando com lençóis, enquanto vou decepando as tiras o vestido escuro. Amanhã tenho que me lembrar para não preparar o cesto da visita. Então, gente, esse é um conto com uma narradora, né, em primeira pessoa. E voltando a esse tópico do narrador, o que é importante observar aqui, quando a gente, nós ficcionistas, né, nós escritores, quando nós escrevemos o texto, mas não somos nós que narramos o texto, né? A gente faz uma escolha, a gente cria um narrador para contar a nossa história, né? E esse narrador ele vai partir de alguns pontos de vista. Então, em cada encontro a gente vai trabalhar com textos com narradores diferentes para vocês terem uma vista, né, das diferentes possibilidades de narrador, porque cada uma pode se adequar melhor à temática que você quer trazer, a intenção que você quer trazer para o seu texto. E aí, a partir de agora, eu vou comentar um pouco sobre essa personagem narradora que está no conto do Mia. Vou pedir para a Cintia abrir uma parte, aquela minha apresentaçãozinha. Todo mundo consegue ver? Sim, apareceu aqui. Isso. Pode passar, Ci. Então, um primeiro aspecto importante é que, como a gente já viu, né, que a própria personagem central é que narra, né? E isso permite que nós leitores, né, a gente não só acompanhe de perto os passos dela, como também a intimidade dela. De certa forma, é como se o leitor ele acompanhasse a história de dentro da personagem central. A gente fica pertinho do que ela faz e do que ela sente de um ponto de vista que é interior, que é pessoal. O narrador em primeira pessoa é uma estratégia narrativa muito interessante para criar uma simpatia entre leitor e personagem, já que é um foco narrativo que viabiliza essa proximidade, né? Percebam que a gente lê um conto curto, mas essa personagem é uma personagem que foi envolvente para nós. Pode passar, se. Então, segundo, vocês notam que o texto ele vai muito diretamente no que é essencial sobre essa personagem, no que diz respeito à descrição, né? Nós não sabemos o nome dela, de onde ela é, a gente não tem muitos detalhes físicos sobre ela, porque só é narrado aquilo que é essencial, né? E essa descrição ela é de dois tipos. Primeiro, uma descrição psicológica. Nós sabemos que, a princípio, ela se sente espiritualmente adoecida, anestesiada. Nas palavras dela, né, ela diz: eu queria era transfusão de vida. Ou seja, uma mulher cansada, deprimida em ter que lidar com o definhamento de um homem com quem ela não teve um bom relacionamento. E a gente tem também uma descrição física que é bem mínima, né? O texto fala do busto, do peito hasteado, do corpo ainda um pouco jovial, dos olhos escuros que combinam com luto, né? E observem que essa descrição física ela não é gratuita ou deslocada no texto. A personagem ela não começa a falar do próprio corpo do nada, né? Isso acontece quando ela se depara com o próprio reflexo no espelho. Ou seja, existe uma situação narrativa que torna a descrição justificável, plausível e orgânica dentro do texto. Então, a gente já tem aí uma primeira dica muito importante, né? Mesmo que você, ficcionista, planeje
o seu personagem em um nível muito detalhado, o que é muito bom, isso não quer dizer que você precise lançar uma enxurrada de descrição no seu texto, né? No texto você vai recortar, você vai selecionar aquilo que é importante conforme a conveniência de cada momento do seu texto. Porque a escrita, ela é um processo de seleção, é um processo de corte, corta aqui, recorta de novo. A gente está sempre fazendo escolhas sobre o que deixar dentro do texto e o que deixar fora do texto, né? E esse exercício de corte, essa mãozinha de tesoura, ela é muito importante no processo criativo. É uma coisa que a gente recomenda a vocês trabalharem sempre. Pode passar, Cip? E aí, um outro ponto é que essa personagem, ela tem três momentos nesse texto, né? Primeiro, a gente vê essa mulher vivendo... a gente sabe que essa mulher vive uma rotina de visitar o marido no estágio, enfim, terminal, ao mesmo tempo em que ela mesma vive um apagamento de si. Num segundo momento, que é o ponto de virada da trama, né? O pano do espelho cai, acidentalmente ela vê o seu reflexo, e nesse momento ela recupera uma vitalidade, né? Uma vontade de viver liberta do vínculo a esse marido moribundo, né? Que já deu o que tinha que dar. E esse é o momento em que ela assume o desejo de que o marido morra. Daí, no terceiro momento, que é o nocaute do conto, quando ele surpreende a gente, a personagem, tomando ciência da morte do marido, mesmo sob esse impulso de esperança, né, de auto-amor, ela se vê abalada pela morte e volta em prantos para casa. Ou seja, a personagem ela passa por uma transformação ao longo da narrativa. Isso é muito importante em qualquer história. Essa transformação ela pode ser subjetiva, objetiva, tá, de cima para baixo, de baixo para cima, ela pode ser grande, sutil, ela pode ser extrema, como a morte, por exemplo, e pode ser muito, muito sutil, como, por exemplo, uma mudança na forma de ver o mundo ou assim mesmo. Mas um bom personagem, um personagem consistente, ele se transforma. E essa transformação acontece no que a gente pode chamar de questão essencial do personagem. Pode passar, Cid? Então, questão essencial do personagem, uma questão aí formada por uma relação entre desejo, motivação e ambivalência, né? O que é isso? No conto do Mia, a gente vê que a mulher ela tem um desejo bem expresso, né, bem colocado, de que o marido morra. Esse desejo ele é motivado pelo quê? Né, pela vontade de retomar sua vaidade, seu amor próprio. Mas quando ela lida com a morte objetiva do marido, ela percebe que esse desejo era ambivalente. Ela tinha se acostumado a conviver com a sobrevida do marido. Então, em resumo, a gente pode chamar de questão essencial aquilo que o personagem quer, sem tanta certeza disso, ou então sem estar pronto para lidar com as consequências da realização do seu desejo, né? Assim como se dá com a gente, né? Com os seres humanos em geral. Então, por fim, essa tensão entre a questão essencial da personagem central e as circunstâncias do enredo formam um conflito da narrativa, né? Coisa que a gente vai esmiuçar num outro encontro. Te passasse? E aí, isso aqui é importante, né? Não são enredos mirabolantes que sustentam a leitura, e sim bons personagens lidando com enredos simples ou complexos, né? Notem que essa trama que a gente leu, ela é muito simples, né? Se trata de uma mulher que prepara um cesto para o marido no hospital, leva esse cesto para o hospital, descobre que o marido morreu e volta para casa. É uma história muito simples. Mas por que a gente se envolve com essa história muito simples? Porque essa mulher, essa narradora, é uma personagem muito forte, né? E é a força dessa personagem que faz a gente continuar lendo, né? E um personagem ele pode ser construído de uma maneira forte, mesmo num texto de pouca extensão como esse que a gente leu. Então, por que eu disse isso tudo? Porque é muito importante a gente pensar o nosso personagem com carinho, porque às vezes na empolgação, da emoção da gente pensar o nosso conto, a nossa narrativa, a gente se empolga com o enredo e secundariza essa preocupação com o personagem. Porém, é o personagem que vai conduzir o leitor narrativa dentro.
Então, se o narrador não for interessante, a narrativa também deixa de ser, né? A gente pode usar uma metáfora de um orientador de museu, por exemplo, né? Ele pode tornar uma exposição muito mais interessante para nós ou não, conforme a sua qualidade enquanto expositor, comentador, enfim. É isso, se pode fechar. Eu sei que foi muito rápido, assim, tudo que eu disse, é uma análise rápida, porque a gente tem um encontro pequeno. Eu vou abrir aqui para os colegas comentarem, se eles têm alguma coisa para falar. E eu queria saber se vocês têm dúvidas, né, em seguida, com relação à construção de personagem, a essa personagem específica, sobre a narradora em primeira pessoa, enfim, qualquer coisa desse tipo. Tá aberta a mesa aí. Eu fiquei com uma dúvida, você falou, mas eu estava anotando umas coisas e passou isso. Você falou que o conflito, o personagem interessante, ele tem um conflito. Ele tem alguma coisa que ele deseja, mas ele não consegue, é isso? Como é que é? Essa noção de conflito, ela é complexa, porque a gente pode pensar um conflito dentro de um conto, um conflito dentro de um romance. A gente tem tempos diferentes para trabalhar esses conflitos. O que eu disse é que existe uma questão essencial, né, em cada personagem. Cada personagem ele traz desejos, ele traz motivações relacionadas a esse desejo, e existem ambivalências, né? Enfim, ele pode desejar uma coisa, mas não está pronto para lidar com a realização dessa coisa. E aí eu digo, por exemplo, que essa questão essencial do personagem em relação com as circunstâncias do enredo. Então, por exemplo, a personagem a personagem do Mia, a narradora, queria que o marido morresse. Isso era o seu desejo, era um dos pontos essenciais ali da sua questão essencial. Existe uma circunstância do enredo que é a morte objetiva do marido dela, né? E dessa lida entre ela com a morte objetiva do marido, surge o conflito, que putz, ela não estava preparada para lidar com essa morte, mesmo que ela achasse que estava, entendeu? Eu estou usando como exemplo esse ponto. Era isso, não está pronta para conseguir o que ela deseja. Isso é muito interessante, porque não é um obstáculo que vem de fora, né? É de dentro. Exato. Obrigada. E eu digo assim que essa personagem ela tem uma outra questão essencial, que é justamente essa que ela não consegue alcançar, que é se livrar disso, mas no final ela parece que chega lá e não chega, assim. É uma questão onde ela não consegue chegar, assim, pelo que leitura que ficou, né? Acho que foi a Olivia que no chat perguntou se a questão essencial ela está sempre relacionada a desejo, a motivação, essa ambivalência, ou se é específico do conto e desse conto. Eu respondi para ela no chat que não, que essa questão essencial ela está em qualquer história. Qualquer história, seja ela um conto, seja ela um romance, seja ela um filme, uma série, em qualquer história que está sendo contada, a gente tem uma questão essencial. Então, ela faz parte, a questão essencial ela faz parte da construção do personagem, seja de qualquer personagem mais profundo. Priscila, eu ia até falar e agradecer pela resposta e perguntar também, na verdade, assim, mas a questão está sempre relacionada a um desejo, essa é a minha dúvida também, tipo, a questão, eu não sei, entendeu? Existe alguma outra coisa que possa ser possa formar uma questão existencial, ou a questão existencial é sempre essa questão de desejo, motivação e ambivalência? Tipo, sempre entra nisso, ou a questão existencial pode passar por outras, sei lá. Entendeu a minha dúvida? É sempre um desejo que gera uma motivação e que cai numa ambivalência ou não? Essa é a minha... Creio que sim, seja ele um desejo consciente ou inconsciente. Acho que eu acredito que seja mais ou menos assim. Se alguém quiser completar, mas até onde eu sei, até onde eu consigo chegar um desejo, seja consciente ou não. Faz sentido.
Acho que a gente pode fazer esse exercício de procurar a questão essencial sempre que a gente lê um conto aqui, porque lidando com o texto, acho que fica mais fácil da gente pensar, puta, será que quando a gente terminar aqui todos os encontros, em cada texto que a gente leu, será que a gente encontrou uma questão essencial? A gente pode responder isso na prática, assim, na leitura, e a gente resolve essa questão juntos, assim, ao longo do processo. Mas eu também acredito que sim, está sempre relacionado a um tipo de desejo, manifesto ou não.